A nossa cultura, ela tem das milhões de características negativas. Temos também o fato de que é uma cultura imediatista, ou seja, as pessoas já não têm mais aquela capacidade, não ter mais a capacidade seria um pouco exagerado, ou seja, se percebe a dificuldade das pessoas hoje esperarem as coisas acontecerem. Nós queremos tudo, como diz no jargão nosso, para ontem. E às vezes nós não temos esta paciência de que as coisas aconteçam dentro de um tempo. Junto a esta dificuldade de saber esperar e ver as coisas serem constituídas e construídas com o tempo, nós também vivemos num mundo que, sem saber esperar, quer também coisas espetaculares, grandiosas, vistosas, coisas que sejam quase que épicas, e por isso que o homem moderno percebe dentro de si uma certa angústia, porque as coisas não acontecem do jeito que se pretende e muito menos na hora em que se quer, portanto tem uma angústia, e esta angústia é acompanhada de uma grande ânsia, de uma grande dificuldade de lidar com o tempo, com uma perda de paciência, e aí se explica o número de antidepressivo, de remédio contra a ansiedade, porque todo mundo quer tudo na hora, todo mundo quer tudo no momento, e depois a ideia, ou uma certa ideia de inferioridade, pensando que se não somos capazes de fazer coisas espetaculares, então o nosso mundo é um mundo pobre, que não vale a pena ser vivido. E aí nós vamos entender o porquê Instagrams e TikToks e essas coisas, porque ali as pessoas querem mostrar uma vida muito espetacular, que no fundo, só mostra alguns momentos da vida maquiados ainda, não exatamente como são. Ninguém tira foto da cara quando acorda. Eu acordei assim com a cara amassada. Ninguém põe isso. Mas põe a foto toda bonitinha, não sei o que e tal, né? Assim, ninguém tira a foto do momento de trabalho difícil, que você está ali nervoso, né? Não, mas tira a foto lá no trabalho, todo mundo sorrindo. E não é bem assim, a gente sabe disso. Bom, isso tudo que é dentro do nosso contexto cultural, e é por isso que eu sempre começo as homilias falando das coisas culturais. Por quê? Elas imediatamente influem na nossa vida espiritual. E por quê? Porque não existe divisão da nossa vida espiritual da nossa vida comum. Ou seja, aquilo que nós vivemos no nosso comum é aquilo que nós vivemos na nossa espiritualidade. Quer saber se você reza? Quer saber como é que você vive a sua vida espiritual? É muito simples, basta olhar como você vive a sua vida. Uma coisa não se perde da outra. Tudo bem. Na vida espiritual, nós percebemos que queremos tudo imediatamente também. Queremos que Deus faça logo o milagre que, sei lá, sobre um emprego, uma doença, uma situação na família, até uma coisa, uma alegria. Queremos, e não tem milagre assim. O Senhor, Ele tem uma pedagogia. E se nós somos capazes de entrar dentro desta pedagogia de Deus, nós vamos compreender que as graças que você e eu já recebemos, que estão em nós, elas exigem, talvez a palavra exigir não seja mais correta, nem mais bonita, elas esperam, talvez seja, vou usar também uma outra palavra bonita, ela espera o concurso da nossa cultura. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, que nós passemos a cultivar as graças que nós recebemos. E o cultivo dessas graças não são imediato. A graça, ela é imediata. Nós a recebemos. Só que se nós não a cultivamos, nós correremos o risco de fazer aquilo que fazem os imediatistas. O que faz uma pessoa imediata, que quer tudo no momento? Se a coisa não acontece na hora, ela chuta o pau da barraca. Perdão pela expressão. Ou seja, ela fica nervosa, ela destrói tudo aquilo que aconteceu e não quer saber de mais nada. E aí perde a possibilidade de uma oportunidade de viver a grandeza de algo que podia ser construído. E quantos de nós tantas vezes olhamos para trás e falamos, mas como eu fui duro, eu poderia estar bem agora, se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, se eu tivesse observado melhor as coisas. Na vida espiritual é a mesma coisa. A diferença do mundo para Deus é que Deus manda as graças sempre. Agora, será que nós estamos, acolhendo essas graças? Se sim, nós estamos cultivando essas graças todos os dias, nos pequenos atos da nossa vida.
Porque veja, a vida espiritual, ela se constrói também de passo em passo. Ela nunca é explosiva. É raro quando acontece algo explosivo na nossa vida espiritual. Ou seja, precisa de tempo para que as coisas se tornem claras. Assim como é a semente caída na terra. Ou seja, ela aos poucos ela vai nascendo. E o agricultor é aquele que planta, cultiva esta terra. Se o agricultor não cultiva, não observa a terra, pode ser que a plantação vá mal. Ele olha a terra, ele percebe, ele sabe que não depende muito dele o que vai acontecer ali, mas ele tem uma grande responsabilidade por aquilo. E para nós também é a mesma coisa, não depende de nós a graça nós recebemos, mas se nós cultivamos esta graça, pela força do Espírito Santo mesmo, aos pouquinhos nós vamos sendo moldados, nós vamos aos pouquinhos modificando o nosso ser, porque a vida cristã é um caminho, e um caminho que se faz de posição em posição. E tem dias que nós não estamos tanto bem, e pode ser que o cultivo da graça não seja o mais adequado. Vai ter dias que nós cultivamos a graça muito bem, e as coisas parecem caminhar legal. Mas nós sabemos que nós temos uma meta, nós temos uma direção. E à medida que nós cultivamos a graça dentro deste terreno, que é a nossa existência, tanto mais nós vamos sendo transformados, que é o que São Paulo falou na segunda leitura de hoje. Que no final da nossa vida, nós seremos ou castigados ou receberemos o prêmio daquilo que nós fizemos com o nosso corpo. Porque as graças nós recebemos aqui. E essas graças que nós recebemos aqui e a cultivamos, nós a recebemos para nós, mas nunca se encerra em nós. Esta é uma graça que se reverbera, ou seja, que nasce e que vai em direção ao outro. Não tem nenhuma graça que é só para você. Assim como a semente caída na terra cresce aos poucos, e quando ela cresce, ela dá uma espiga, ou seja, ela dá outras sementes que podem gerar outros frutos, assim também é a graça na tua vida. À medida que você recebe as graças, tanto mais você partilha desta graça. Muito bem, aqui então é a primeira ideia, que é uma ideia muito horizontal. Ou seja, dia após dia, situação após situação, cultivo após cultivo, das graças que o Senhor nos deu e que nós vamos correspondendo. Ele é o verdadeiro agricultor, nós somos a terra, mas nós temos a nossa responsabilidade nisso, porque estamos com Ele, e aos pouquinhos, no horizontal, a nossa vida vai sendo cultivada. Só que depois Jesus utiliza uma outra parábola para com que mais podemos explicar o reino dos céus. Ele vai nos dizer que o reino dos céus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é muito pequenininho, não sei se você já tiver a oportunidade de ver, enfim, é bem pequeno. E ele se torna uma árvore linda, imensa. Quem já teve a oportunidade de ver uma árvore de mostarda, é uma coisa muito bela. E a árvore de mostarda também tem um perfume fabuloso de mostarda, né? É muito bom. E ela cresce, os seus ramos se espalham e vêm as aves fazer ninhos nela. Ou seja, isso demonstra, de alguma forma, poeticamente dizendo, que a nossa vida, na correspondência à graça, ela tende a crescer em direção ao alto. Portanto, o gráfico da vida cristã é, à medida que você vai cultivando horizontalmente, dia após dia, tanto mais você vai crescendo verticalmente. E, portanto, a vida cristã ela faz isto aqui. A parábola é em subida, convexa, sobe. Ou seja, o Senhor vai nos dando a possibilidade de uma vida nova. Pode ser que às vezes a gente dá uma freada, dá uma escapada, desce um pouquinho, mas a nossa tendência é a subida. E é por isso que quando recebemos uma graça, esta graça, ela não pode estar somente conosco. Ela é feita também para os irmãos. E se, por um acaso, de maneira irresponsável, nós não cultivamos as graças que nós recebemos e não manifestamos o reino de Deus para os nossos irmãos, nós responderemos por isso, viu? Ou seja, eu e você não podemos esconder a graça. Eu e você não podemos abafar o reino dos céus, não podemos ocultá-lo. O reino dos céus é chamado a ser visto e passa pela mediação da nossa existência.
E alguém pode perguntar: padre, mas qual é a graça que eu tenho? A sua existência é a primeira grande graça que nós recebemos. Você recebeu a sua vida como um dom, e o dom da sua vida é também para todos nós. E você recebeu essa sua vida como homem ou como mulher. Dentro dessa sua vida, Deus te deu a graça de ser esposo ou ser esposa, de ser pai ou de ser mãe, de ter estudado ou ter nascido com um talento para a matemática, ou com um talento para a oratória, ou com um talento para o direito, ou com um talento para a venda, não interessa. Tudo que você recebeu é uma graça de Deus, que é para você, mas que também é para o irmão. E nós muitas vezes esquecemos este lado, ou seja, de cultivar as graças sabendo que todas elas estão também em relação a quem está diante de mim. Elas são recebidas por Deus, olhamos para Deus e o agradecemos, e é por isso que nós olhamos para o outro. E por que o mundo vive numa grande angústia? Porque não consegue conceber que recebeu as graças de Deus. Acha que a graça é somente para si. Este mundo imediatista e que quer coisas espetaculares não é capaz de viver dentro de um bem comum. Não é capaz de compreender a grandeza do estar juntos. Porque é um mundo individualista. É um mundo que pensa, desculpa a expressão, somente no próprio umbigo. E que, portanto, acha que o mundo deve girar em torno do seu próprio umbigo. E quando não é verdade. Nós vivemos sempre em relação a Deus, em relação também aos nossos irmãos. Mas tem um outro dado do reino dos céus que é muito interessante. E que nós temos que ter muita consciência. Ou seja, quando alguém recebe uma graça especial de Deus, como cristãos, nós devemos nos alegrar por aquele irmão. E por que nos alegrar? Porque nós reconhecemos que a graça que ele recebeu tem uma origem. E a origem é Deus. Vou usar uma palavra muito forte, tá? Quando nós não agradecemos a Deus pela graça que o outro recebeu, nós estamos insultando Deus. E por que estamos insultando Deus? Porque nós estamos dizendo para Ele que aquela pessoa ao qual o Senhor deu a graça de modo gratuito, aquela pessoa não merece. Ou seja, queremos nos colocar numa posição maior do que aquela de Deus. Achando que somos nós aqueles que sabemos quais são as graças que as pessoas têm que receber. E deixamos de lado, portanto, o fato de que quem dá as graças e quem coordena a nossa vida é Deus. E por isso, quando o irmão recebe uma graça bela, quando o irmão recebe algo grande, nós, enquanto cristãos, temos que nos alegrar com o irmão. Nós não temos que simplesmente ficar na inveja, no ciúminho, no mimimi, na conversinha. Não. Nós abraçamos o irmão e agradecemos a Deus por ter dado a ele. E agradecemos também ao irmão por ter recebido e cultivado aquela graça. Nós não podemos simplesmente fingir que aquilo é uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer. Nós insultaremos Deus se não agradecemos a Ele a graça que o irmão recebeu. Mas insultaremos Deus também se nós não somos capazes de compreender as graças do reino que recebemos na nossa vida. E não cultivamos e não colocamos a serviço dos outros. Isto é muito sério. Porque você recebeu graças imensas. Só que muitas vezes você está preocupado pensando que vai resolver o mundo. E não é bem assim. Aquilo que nós somos chamados é viver nesta sinergia com o Senhor. Viver nesta relação com Ele. Aí nós vamos entender o final do Evangelho. Porque tudo isso que eu disse para vocês aqui é a parte superficial. E é muito interessante isso. Se a parte superficial já é bastante forte, imagina a parte especial. E a parte especial é o nosso relacionamento com Cristo. E por quê? No final do Evangelho está escrito que Jesus explicava para as multidões em parábolas. Mas aos seus discípulos, que somos nós, ele explicava tudo quando estava na intimidade com eles. E está aqui, ó. Quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. E o que isto aqui está dizendo? Que ainda que reconheçamos o reino dos céus, as graças que este reino nos dá, aquilo que nós recebemos, sem a relação com o Senhor, nós não compreenderemos absolutamente nada. Portanto, o que está na base da vida cristã é a capacidade de se relacionar com Deus em Cristo. É a capacidade de se relacionar com Cristo para compreender aquilo que Deus deu e tem para cada um de nós.
E é por isso que um cristão não é imediatista. Por que não é imediatista? Porque consegue compreender que a vida está dentro de um caminho, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que todas as situações que acontecem nesse mundo, de alguma maneira, florescem para o Senhor, e nos dá a graça de perceber os passos que nós temos que dar, e aí nós vamos compreender o caminho em direção ao céu, que cada um de nós somos chamados. Mas aqui vai dizer os discípulos, e aí se abre todo o discurso de que a vida espiritual não é uma vida individualista, e por isso não pode ser imediatista. É uma vida eclesial, ou seja, numa casa, no estar juntos, nos olharmos, nos suportarmos uns aos outros e ajudar os irmãos a caminharem em direção a esta grande graça que recebemos, e aqueles que estão aqui compreenderem a graça que receberam. Qual que é a tristeza do nosso coração? É quando um irmão não consegue cultivar as graças recebidas. E a graça principal é o relacionamento com Deus, que recebemos graças à vida que nós temos. E por isso, a nossa ideia é alcançar isso. Eu li uma coisa hoje no Instagram, achei muito bonito. Acho que foi a Clarice que postou, não sei se foi você, mas tudo bem. Estava escrito lá: se meu filho entrar em Harvard, mas não entrar no céu, eu falhei. E é verdade. Ou seja, nós podemos dar tudo para o nosso filho, para os nossos esposos, mas se não ensinamos eles a viverem com Cristo, tem alguma coisa que não está bem. E aqui nós somos chamados a isso. E mais do que os filhos e a esposa, também neste mundo. Ou seja, neste mundo que as pessoas são muito fechadas, muito individualistas, muito imediatistas, muito épicas, elas perdem a capacidade de perceber o dia a dia. As inúmeras graças que recebemos a todo momento, a todo instante. Eu não falei isso em nenhuma das outras homilias, mas talvez aqui seria interessante falar. Veja, um modo de perceber a graça de Deus, o que fazemos com a graça de Deus, é quando estamos diante de uma pessoa que nos pede dinheiro. Quando você passa na rua e vê que alguém está pedindo dinheiro, a nossa primeira reação é desviar da pessoa. Não olhar para a pessoa ou falar que não tem dinheiro. Tudo bem. Ou se damos dinheiro ou alguma esmola, a nossa preocupação é o que a pessoa vai fazer com aquela esmola lá. Então, eu escuto muita gente dizendo: ah, padre, eu não ajudo nenhum mendigo porque vai gastar em droga, vai gastar com a cachaça. Tudo bem. Já parou para pensar o que você faz com as graças que Deus te deu? Faz pior do que eles. Porque Deus dá uma graça, ou dá muitas graças para nós, e nós simplesmente não levamos em consideração a graça de Deus. A graça que Deus deu para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual, nós fazemos pior do que aquele que recebeu uma esmola e de repente gastou com cachaça. Nós simplesmente desconsideramos a graça do Senhor. Por isso que quando nós damos esmola, de alguma forma nós conseguimos compreender, esse é o sentido da esmola, tá? Compreender aquilo que Deus faz conosco. Ou seja, conseguimos compreender o que também nós fazemos com Deus. É um pouco isso. Então, acredito que neste dia o nosso pensamento deve ser este, ou seja, o reino dos céus que vive neste gráfico, não? Horizontal, no tempo, no dia a dia, nas pequenas coisas, vertical em direção ao céu, e aí temos a parábola da nossa vida, ou seja, desta vida que vai aos poucos em direção ao Senhor. Não tenhamos medo disso, que possamos combater este mundo que quer ser imediato, este mundo que quer ser épico, com a grandeza da humildade e das pequenas coisas a cada segundo, que são grandíssimas, porque são graças de Deus que nós recebemos. Que assim seja. Amém.